Sou o Pedro Marca, do terceiro semestre B, grupo 8 de Psicologia Médica. Hoje eu vou entrevistar a Sandra Taranta Marca, que é minha mãe, psicóloga, para falar sobre o tema de desenvolvimento humano e os aspectos subjetivos da doença. Boa noite. Hoje eu estou aqui para contribuir com o trabalho de vocês. Meu nome é Sandra, eu sou psicóloga clínica há 30 anos, formada pela Universidade Paulista, com pós-graduação pela PUC São Paulo em Psicopedagogia. Dentro da psicanálise ou da psicologia, nós temos várias abordagens, né? Nós temos inicialmente Freud, que é um grande pensador e que foi o grande descobridor da psicanálise e que era um médico, e a partir dele nós temos alguns seguidores, que no meu caso seria o Winnicott, que era também um médico pediatra e que ele passou a estudar o comportamento das crianças e a partir daí desenvolver sua teoria. É uma teoria muito importante para o desenvolvimento infantil e ele valoriza muito a relação mãe e filho. O foco dele, de toda a energia, o entendimento da infância se baseia dentro dessa relação. Enquanto que Freud, ele considera muito mais a sexualidade infantil. Ele acredita que todas as pulsões, as energias estejam todas em torno disso. Temos também a partir daí outros pensadores. Nós temos Jung, Bion, Lacan, Melanie Klein, uma série de outros pensadores, todos voltados para o desenvolvimento humano, dentro de algumas abordagens específicas. Todos vieram contribuir muito para o entendimento hoje do comportamento humano, tanto da psicanálise como da psicologia. As minhas respostas hoje estarão todas voltadas muito mais para o entendimento analítico do comportamento humano. Então, elas vão estar focadas muito mais numa teoria winnicottiana, com base freudiana também. É desta forma que eu vou poder contribuir hoje para o trabalho de vocês. Você poderia falar um pouco mais sobre como é a analítica? A abordagem analítica, ela é uma abordagem que deriva da psicanálise. Então, nós temos a formação em psicologia, em psicanálise e a partir daí as abordagens. Dentro das abordagens no campo da psicologia, nós temos a analítica, que é a minha abordagem, que segue o campo da psicanálise, e temos a abordagem cognitivo-comportamental. São abordagens bastante diferentes, porém todas contribuem de uma certa forma para o desenvolvimento humano, enfim, para todas as questões pertinentes às patologias, às questões de ordem pessoal e de autoconhecimento. Por que a sua escolha da analítica? A área analítica é uma área que ela volta muito atrás do desenvolvimento humano, né? Enquanto que a comportamental é uma teoria que se baseia muito mais no aqui e agora. Eu acredito muito que as questões passadas, as questões iniciais da vida, elas impactam profundamente no que somos hoje, né? Então, falando ainda de Winnicott, voltando a falar um pouco dele, nós entendemos que Winnicott, ele acredita que a criança, quando nasce, o bebê, ele estabelece uma relação fusional com a sua mãe, ou seja, ele se vê através dessa mãe. O olhar dele, o existir dele está através dos olhos dessa mãe. E a mãe, ela precisa proporcionar para ele um ambiente satisfatório. Então, ela precisa ser uma mãe suficientemente boa para que essa criança possa vir ao mundo e se identificar e ser através dessa mãe. Dentro desse momento, dentro dessa relação que o Winnicott chama de uma relação fusional, é onde se estabelece uma integração profunda entre mãe e bebê, é o momento inicial do desenvolvimento humano. A partir daí, ao longo do tempo, após o 6º mês, em torno, a gente não tem uma data específica, mas é em torno do 6º mês, surge o pai nessa relação. E o pai, ele apresenta o mundo para a criança. Então, o olhar da criança para o pai mostra para ela que existe mais alguém no mundo, né? E que este alguém é o mundo social, o mundo onde existem outras pessoas, e aí começa a ver um outro olhar deste bebê. E isso é um ponto crucial para o desenvolvimento dele, para que ele possa se desvincular dessa mãe e crescer emocionalmente dentro de todos os aspectos pertinentes ao desenvolvimento humano. E a partir daí seguimos com outras fases. Vamos às perguntas agora. Quais são as principais fases e teorias do desenvolvimento humano e qual a importância da figura materna e paterna nelas? Bom, segundo Freud, a fase do desenvolvimento humano, ela se divide em algumas etapas. Então, nós temos a primeira fase, que ela vai de 0 a 1 ano, que seria a fase oral.
É a fase da sucção, a fase da amamentação, do seio, onde a criança coloca a mãozinha na boca. Então, toda a energia dela está em torno da oralidade, está em torno da amamentação, da alimentação, enfim. Depois nós temos uma segunda fase, que seria a fase em torno de 1 a 3 anos, que seria a fase anal. A fase anal, ela compreende um momento esfincteriano, né? O momento do controle do esfíncter, do controle das fezes, do xixi, o momento da higienização, da troca de fralda. Todas essas fases são muito importantes para o desenvolvimento humano. A terceira fase seria a fase fálica, né? Que é uma fase que compreende do 3 a 5 anos. A fase fálica, ela é uma fase crucial para o desenvolvimento da criança, né? É uma fase onde a gente fala sobre questões edipianas. Então, é naquele momento onde a criança, ela passa, no caso do menino, a focar toda a energia dele na mãe. Então, assim, todo o interesse dele, segundo Freud, de ordem até sexual, é em torno desta mãe, né? E aí ele passa a ter uma certa inveja desse pai, né? Por ele ter esta mãe. Isso são falas que compreende o desenvolvimento do menino. E a menina é o contrário, né? Ela passa a se identificar com a mãe, porém ela passa a desejar o pai. E toda a energia dela está em torno desse pai. Esse complexo de Édipo, ele ocorre em torno dos 5 anos e aos poucos ele vai se desenvolvendo e se desenrolando da maneira em que a criança começa a entender, né? A relação dela com o pai, no caso da menina, no caso do menino com a mãe, e que aí eles passam a se desvincular deste pensamento e vão crescendo e buscando outras figuras. Mas é um momento crucial, é um momento assim muito importante que os pais devem estar muito atentos e muito presentes. Na realidade, os pais têm que estar presentes o tempo inteiro na vida de um filho, né? Ter um filho é uma tarefa muito importante e muito sábia também. E aí a gente entra no período depois, que é o período da puberdade, né? É uma fase onde entra a adolescência. E aí sim, aí o jovem, o menino, a menina, ele passa a direcionar toda a sua sexualidade, a sua energia para uma figura a qual ele se identifique. Então, é onde ele estabelece as relações amorosas, é uma fase que nós chamamos, né, de adolescência. Então, é uma fase onde ele busca uma figura a qual ele se identifique, a qual ele possa amar. É uma fase também, né, a gente falando mais num modo mais amplo agora, a fase da puberdade é uma fase onde há muitas questões importantes, né, e como a gente está dentro de uma abordagem médica, eu acho que caberia até eu dizer isso para vocês agora. Vocês como médicos, é uma fase onde nós temos que ficar muito atentos, né, as grandes síndromes, as grandes patologias, né, quando a gente fala em transtorno bipolar, em borderline, casos de ideação suicida, enfim, a maioria das patologias, elas passam a se desenvolver na adolescência. É claro que as psicopatias, a gente não consegue fechar um diagnóstico na adolescência, mas a gente começa a ter indícios, né? Então, a relação que o jovem, no caso o adolescente, estabelece com os amigos, com os animais, com a própria família, como ele estabelece esse tipo de relação, a gente já começa a ver alguns indícios aí do que pode vir pela frente. Para vocês terem uma ideia, hoje, para a gente fechar um diagnóstico, por exemplo, borderline, você leva em torno até de 10 anos, né? A gente não pode pegar um jovem de 15, 16 anos e fechar um diagnóstico desse. Mas no caso do border, a gente já nota que são pessoas muito intensas, elas causam muito. Então, a partir daí, precisamos ficar muito atentos. Lógico que hoje a gente conta com a ciência que evoluiu muito para isso, temos excelentes medicações que dão conta disso, terapias, né, que são muito importantes. Eu acho que tem profissionais bem qualificados para que possam conduzir tudo isso e orientar as famílias no modo geral. Então, isso, acabei indo por um outro caminho, né, falando um pouco das patologias, porque eu acho que isso é bastante pertinente aqui, falando com médicos, mas temos também outras teorias do desenvolvimento aí, né? A gente tem Piaget, que é um pensador, ele era um psicólogo e filósofo, e ele entrou um pouco mais no campo educacional e no campo da inteligência. Ele se preocupou muito com o desenvolvimento da inteligência das crianças, né? Então, a partir daí ele fala das fases sensório-motora, a fase pré-operacional, a fase operacional e a operacional concreta e a operacional formal. São fases do desenvolvimento em que ele coloca como entendimento
do desenvolvimento cognitivo da criança, e emocional também, mas Piaget acaba caindo para um campo mais da inteligência educacional. E tem várias fases do desenvolvimento, mas eu acho que o que vale mesmo para a gente, dentro da base do desenvolvimento, seriam as teorias de Freud, que é a fase oral, anal e fálica, que são as fases mais importantes e a partir daí surgem as outras. Qual fase do desenvolvimento humano você acha que tem uma capacidade melhor de lidar com a doença e por quê? Bem, é muito relativo, né? Eu acho que a fase melhor depende muito da estrutura do ser humano, da estrutura da personalidade, depende muito dessa dinâmica familiar a qual ele pertence. Então, se a gente pega uma situação de uma pessoa que já tem outras questões pertinentes ao desenvolvimento humano, conforme eu havia falado na outra pergunta, provavelmente ela vai ter uma dificuldade maior. Porém, eu poderia dizer para vocês que a pior fase, na minha opinião, dentro da minha experiência clínica, seria a fase da adolescência. Por que eu te digo isso? Porque a adolescência é uma fase que tem muitas demandas, né? A gente entra num momento de consciência corporal, escolha da profissão, identificação com as figuras paternas e maternas, a identificação com o grupo. O adolescente ele precisa muito de um grupo para se identificar e nem sempre ele faz uma boa escolha. A gente está hoje lidando com uma mudança muito grande de uma série de coisas, com uma rapidez da informação, enfim, e a demanda para o jovem, dentro da minha experiência de 30 anos, ela está muito mais rápida e muito mais acelerada. A gente tem uma exposição muito grande hoje ao álcool, às drogas, né? Isso sempre existiu, mas eu acho que agora a coisa ela funciona de uma forma um pouco mais rápida. Então, se eu tivesse que dizer para vocês a pior fase para mim, para lidar com uma doença, seja de ordem crônica ou terminal, eu acredito que seja a adolescência. A fase da infância é uma fase que depende muito, né, de como a família acolhe, da estrutura que essa família possa ter para ajudar essa criança. Já na fase adulta, eu diria para vocês que depende muito da formação desse indivíduo, né? O nível de autoconhecimento que ele tem, o nível de resiliência, porque quando a gente fala em doença, a gente não pode deixar de falar de resiliência. Ou seja, é o quanto a pessoa suporta, o quanto ela é resistente a lidar com uma série de coisas, né? E no caso do indivíduo que já passou por um processo terapêutico, que tem algumas coisas já definidas na vida dele, creio que seja muito mais fácil de lidar com qualquer tipo de doença, enquanto que do contrário seria bem mais difícil. Você acha que, dependendo da fase e dependendo da doença, pode gerar consequências como alguma psicopatia, alguma patologia dentro dessa área psíquica? Bem, não tem como eu não falar em psicossomática agora, né? Eu acho que até existem próprias doenças que se desenvolvem no campo da psicanálise mesmo, né? Eu acho que vocês como médicos também devem saber disso, que muitas doenças se desenvolvem por questões emocionais, por conta de ansiedade, que hoje é uma grande doença do século, né? Falar de ansiedade, assim, é algo que está muito recorrente agora. Então, eu penso que, enfim, se tem instaurado alguma patologia, por exemplo, pegamos um caso de uma pessoa que tem uma predisposição à depressão, ou que efetivamente seja uma pessoa depressiva. Claro que essa pessoa medicada, dentro do processo terapêutico, ela pode suportar muito melhor isso. Mas se é uma pessoa que não tem esse cuidado com a patologia, é evidente que os danos são muito maiores, o impacto torna-se muito maior. Eu acho que o desenvolvimento humano, ele precisa de recurso, ele precisa de força emocional, ele precisa de apoio, de família, aliás, de uma rede de apoio. Quando a gente fala em rede de apoio, a gente conta com a família, com a sociedade, com os amigos, no caso, dependendo da idade, com a estrutura escolar ou profissional. Então, essa rede de apoio, ela é fundamental para a superação de algumas questões de ordem somática ou psicossomática, enfim. Mas, além disso, a gente precisa contar com essa questão do autoconhecimento do indivíduo e o quanto ele se conhece ao ponto de saber quais são as necessidades dele para lidar com aquilo. Qual a importância do apoio familiar durante o tratamento de uma doença? É fundamental. Eu acho que a família ela é o porto seguro. Eu penso que uma família estruturada, obviamente, né? Acho que a gente está entendendo por esse caminho, que a gente fala de uma família estruturada, acolhedora, que tem, assim, toda uma demanda para poder lidar com essas questões. É óbvio que se a gente pensa numa família desestruturada, que tem questões de agressão, de drogas,
Isso só piora a situação. Então, a gente precisa pensar que uma família estruturada, ela apoia muito e ela é fundamental para a segurança. Por quê? Porque o indivíduo doente, ele se coloca num estado de vulnerabilidade. O que seria isso? A vulnerabilidade, ela gera medos, angústias, né? Eu acho que o Winnicott fala muito disso, né? Das agonias impensáveis, que são questões importantes no que se refere ao sofrimento psíquico. E uma doença ou terminal ou não, ou uma doença crônica, uma doença autoimune, eu acho que todas elas, dentro das suas proporções, elas podem gerar uma certa angústia muito grande. E nessa questão da vulnerabilidade, a rede de apoio que eu havia dito antes, na questão anterior, ela é fundamental. E essa rede de apoio inclui a família, claro. E família a gente entende por quê? Pai, mãe, namorada, marido, irmãos, essa estrutura familiar que vem apoiar. E ainda dando continuidade à questão anterior da instauração das doenças psicopatológicas dentro de um contexto de uma doença física, sim, isso pode acontecer, como eu havia dito no caso da depressão ou um transtorno de ansiedade, tudo depende de como o indivíduo lida com isso, em relação àquilo que acontece com ele. Então, quando a gente fala de uma doença, por exemplo, a descoberta de uma doença autoimune, isso pode gerar uma série de questões, tanto de depressão quanto de ansiedade. Depressão, a gente tem uma questão muito preocupante que são as ideações suicidas, a qual precisa de fato de um acompanhamento tanto medicamentoso quanto terapêutico, isso é fundamental. Então são questões bastante pertinentes ao surgimento de uma doença física, seja ela de que ordem for, porém depende muito da proporção do problema e de como o indivíduo está estruturado emocionalmente para lidar com isso. Quando você seguir a linha de Winnicott, você acha que a figura paterna ou materna tem uma importância maior durante o tratamento de uma doença? Sim, sem dúvida. É óbvio que varia muito com a idade do indivíduo, né? Se o indivíduo tem os pais muito idosos e que aí os papéis se invertem, né? Aí o filho passa a cuidar desse pai, é óbvio que não. Mas se a gente pensa numa idade adulta, um pouco mais jovem, adolescente, inclusive, criança, seja qual for, sim, eu acho que aí a gente fala muito de uma questão de identificação. Então, se você, jovem, seja menino, menina, independe do sexo, se identifica com uma determinada figura, esta figura passa a ser o seu porto seguro, ela passa a te trazer total segurança para o enfrentamento disso e até do entendimento. Por isso que eu também acredito que é muito importante que a família seja muito orientada neste momento, tanto pelo médico quanto pelo terapeuta. É importante que a família entenda do que se trata essa doença, quais são as consequências, o que essa doença implica na vida do ser humano, do indivíduo, e que a partir daí as pessoas sejam ajudadas também. Porque muitas vezes, dependendo da doença, a família também tem muita dificuldade de entender e lidar. Então, eu acho que essa questão da união, do entendimento, dos profissionais da área da saúde como um todo, eu acho que, sabe, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, enfim, todos os profissionais que cercam esse indivíduo doente, eles podem ajudar nesse processo de orientação, de suporte, de apoio para o indivíduo. Já que estamos em outubro, nesse mês retratado do câncer de mama, o Outubro Rosa, o que você acha do impacto da doença para a mulher? Bem, primeiro, eu acho que vale a pena a gente considerar que essa iniciativa de estabelecer o Outubro Rosa é uma iniciativa muito importante que a sociedade teve, porque há uma atenção maior a essa questão, é algo que precisa de fato de uma atenção, tanto da sociedade, quanto das famílias, quanto do parceiro. No caso da mama, ela tem uma simbologia muito importante para a mulher. A mama, ela tem uma simbologia voltada muito para a sexualidade, para a autoestima, para a fertilidade. Então, o impacto para a mulher, ele é muito grande. Em muitos casos, até uma certa questão no que se refere à relação com o marido, com o companheiro, com o parceiro, enfim, muito importante e que precisa efetivamente de muita orientação, tanto por parte da paciente, como dos familiares e do parceiro também,
porque é um tratamento de uma certa forma agressivo e que impacta também em questões hormonais, enfim, a própria mutilação, né? Porque de fato a mulher se sente mutilada quando ela tem que passar por esse procedimento de retirada da mama, até a colocação da prótese, é um processo de muito sofrimento para ela. Então, eu acho que hoje temos um olhar mais carinhoso em torno disso e mais atencioso para as mulheres. Você acha que a falta de humanização do médico atrapalha nessa parte terminal do paciente, quando está no período terminal? Completamente, completamente. Eu penso que há necessidade fundamental de uma humanização desse atendimento, porque precisamos entender que quando a gente fala da perda de uma vida, existe uma família em torno disso, então isso impacta nas outras pessoas também. Nós estamos falando de uma mãe, de um pai, de uma esposa, de filhos, enfim, de avós e várias pessoas envolvidas. Então, na realidade, algo importante também que eu gostaria de salientar agora, quando a gente fala que alguém adoece, dependendo do tipo da doença, a família adoece junto. Eu vejo muito isso nas doenças de ordem psicossomáticas, né? Ou de ordens, transtornos propriamente ditos. Você tem hoje um paciente com transtorno bipolar, por exemplo. A família adoece junto. Um paciente dependente de drogas, a família adoece junto. Então, a gente precisa entender que existe uma rede em torno dessas pessoas e que também precisa do apoio. E o médico é a figura principal nesse momento, né? Em geral, é ele que transmite a informação, é ele que dá todas as orientações e neste momento é muito importante também esse trabalho em conjunto do médico, essa equipe multidisciplinar e que a partir daí a pessoa passa a ter todo o suporte necessário de enfrentamento, tanto a pessoa quanto a família, porque a família também vai fornecer apoio a esse indivíduo. Então é fundamental que tenha a humanização, sim, desse paciente. É o caso que eu citei em Londres, do que eu conheço, dentro do meu entendimento, desse hospital de acolhimento de pacientes terminais. Isso se trata, sim, da humanização do paciente terminal. Agora vamos para a última pergunta. Qual a importância, função dos cuidados paliativos aos pacientes terminais? Como ajudá-los e auxiliá-los nessa transição? Bom, quando falamos em paciente terminal, é importante a gente de novo falar da rede de apoio, da relação médico-paciente, que é fundamental, da equipe multidisciplinar que vem acompanhar esse paciente, para que todos possam dar todo esse apoio e entendimento do que acontece com o paciente. A religião também é algo que ajuda bastante. Eu acho que a religião, independente de qual for, e da relação que o paciente tem com essa religião, e que a gente fala de fé quando fala em religião, eu acho que ajuda a ressignificar algumas coisas, porque dependendo da religião, enfim, não estou aqui fazendo apologia de religião nenhuma, mas de qualquer forma a gente precisa entender o papel que ela ocupa na vida do indivíduo. Então, algumas religiões, elas dão um significado para a morte, um significado para a vida, e isso muitas vezes fortalece o paciente e ajuda a fazer com que ele supere de uma forma muito melhor. Eu não sei se aqui no Brasil nós temos isso, eu creio que não, mas eu sei que em Londres, por exemplo, existe um hospital de acolhimento para pacientes terminais. É um hospital que ele funciona como uma casa, mas com todo o aparato médico necessário. E nesse ambiente, o indivíduo, ele fica com toda a família em volta, sem nenhuma restrição. É como se fosse uma casa, tem geladeira, fogão, todos ficam em torno desse paciente até o último momento dele, porém com todo o apoio de enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, toda essa equipe multidisciplinar necessária para um paciente terminal. Então, eu acho que isso é muito importante que se tenha, e que se tenha essa atenção para isso, a necessidade de estar próximo à família, de ressignificar a vida e de valorizar muito essa relação médico-paciente, porque na realidade o médico será a figura mais próxima desse paciente terminal. E a partir daí é que vem todas as orientações, as informações e o entendimento daquilo. Precisamos ter um olhar importante para essas pessoas também. Vou deixar a Sandra fazer algumas considerações finais. Pode ir. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de participar desse trabalho, de poder contribuir com vocês e poder ser uma voz assim da psicanálise, da psicologia dentro desse universo médico.
Com a minha experiência de 30 anos, eu sinto que houve uma grande evolução nesse sentido, no que se refere a esse entrosamento de um trabalho multidisciplinar, e quem tem a ganhar com isso somos todos nós e muito mais o paciente. Eu acho que essa troca é fundamental. Hoje eu vejo uma proximidade muito grande da medicina com a psicanálise, no sentido de caminhar juntos, de poder entender, principalmente no que se refere a pacientes somatizadores, pacientes que adoecem doenças recorrentes e que acaba sendo um trabalho muito paliativo no que se refere a só um tratamento clínico, e a importância de um tratamento psicológico, e como tudo é muito importante e que essa operação casada funciona muito bem, o paciente só tem a ganhar com isso. Eu penso que a informação é fundamental, né? Eu vejo no meu caso também, eu tenho pacientes que são medicados, eu procuro estudar um pouco os medicamentos, entender os efeitos colaterais. Não é da minha esfera, eu não medico, isso não compete ao psicólogo, compete ao médico, mas é muito importante eu entender o que o médico faz, assim como eu entendo que seja muito importante também o médico entender o que o psicólogo faz, e que a partir daí a gente possa trabalhar em conjunto. Bom, foi pedido para mim alguma indicação no sentido de uma literatura e que venha contribuir. É óbvio que a minha literatura é uma literatura de base analítica e muito winnicottiana, mas eu levantei aqui 2 livros importantes dentro dos meus livros aqui, que eu acho que pode ajudar muito vocês a entender todo esse contexto, esse processo, e informação é sempre bom, é sempre muito bem-vinda para todos nós da área da saúde. O Brincar em Realidade é um livro de Winnicott, e é um livro que ele mostra pra gente o quanto a vida faz sentido valer a pena, né? Eu acho que ele dá um significado para a vida muito importante. Ele mostra como construímos as nossas relações, e uma coisa fantástica também é como o mundo criativo da criança ele pode fazer parte do mundo adulto. E ele explica noções básicas de objetos transicionais, enfim, já é uma longa conversa, fica para um próximo trabalho, né? O holding, que é algo muito importante, a questão do acolhimento, enfim, eu acho que é uma informação importante. E tem um outro também pensador muito importante, que também é médico, quase todos são, que é o Christophe Dejours, que é um livro que fala sobre repressão e subversão em psicossomática. Este livro é um livro que ele estabelece um entendimento do corpo entre a biologia e a psicanálise, né? Ele mostra muito a questão da escolha do órgão, né? Porque muitas vezes há um órgão eleito para aquilo, né? Para aquela questão de colocar toda aquela ansiedade, aquela angústia, aquele sofrimento. E ele fala muito dos processos somatizadores inconscientes, né? A história do indivíduo, as relações, enfim, e os estados neuróticos e psicóticos e no que isso implica na saúde do indivíduo. Então eu acho que são informações importantes, eu acho que são literaturas que só podem contribuir, e tudo que é informação contribui bastante. Eu desejo boa sorte a todos, que vocês tenham um excelente trabalho, que eu possa ter sido útil para vocês. Um beijo a todos. Obrigado pela entrevista. Tchau, tchau.